Olá, gente, tudo bem com vocês? Elisamar Santos falando e eu quero falar com vocês hoje sobre fariseus. Nós já falamos sobre saduceus, nós já falamos sobre essênios e agora, fechando as três maiores seitas do judaísmo, vamos falar sobre os fariseus. Vou começar pela etimologia da palavra. O nome fariseu vem do grego farisaios, que deriva de um adjetivo aramaico que quer dizer separado, dividido. Entretanto, sabe-se que esse nome, esse termo é pejorativo. Não foram os fariseus que colocaram esse nome no grupo. Esse nome foi colocado por outros grupos. E tudo indica que quem começou a chamar esse grupo de fariseus foram os saduceus, que eram inimigos dos fariseus no que tange a interpretação da lei. Os fariseus, eles gostavam de ser chamados de rabarim, que quer dizer companheiros, ou kedusim, que quer dizer santos. E quando eles surgiram? Quando os fariseus surgiram? Apareceram pela primeira vez como um grupo distinto pouco depois da revolta encabeçada pelos macabeus, isso no ano 140 a.C., ali no período chamado interbíblico. Eu creio que você já ouviu falar do período interbíblico, que é naquela divisão ali entre o Antigo e o Novo Testamento, naquele intervalo de 400 anos. A maioria das seitas judaicas surgiram ali. Os saduceus surgiram ali, os essênios, a comunidade dos essênios surgiram ali, e os fariseus também surgiram ali. Usualmente, os fariseus, eles vinham dentre a massa do povo comum, ou seja, eles surgiram das classes trabalhadoras. Ao contrário dos fariseus, que vieram das classes ricas, os fariseus vieram das classes trabalhadoras. Né? De início, envolviam-se em uma espécie de grupo reformador, tensionava purificar e defender a crença ortodoxa. Eles se levantaram como um movimento de reforma. A realidade é essa, como um movimento reformador. Eles queriam que o povo voltasse a ter sede de buscar a palavra de Deus, ter sede de entender o mundo espiritual. Então eles se levantaram como um movimento de reforma. Os fariseus, pelo menos em certo sentido, eles representavam a continuação dos ideais de Esdras. Esdras leu a lei ao povo, leu a lei para o povo, né? Leu os escritos da lei para o povo, porque o povo não tinha mais acesso àqueles escritos, não tinha mais acesso à lei, e Esdras se levantou como reformador e trouxe a lei à tona novamente. Os fariseus também tinham esse ideal de início. A ideia dos fariseus de início era essa. Né? E visto que eles eram mestres que tentavam levar avante o ministério do ensino, os fariseus eram mestres da lei. Então eles queriam que o povo tivesse sede novamente de buscar ao Senhor, né? De entender a lei, os profetas. Então grande parte da história dos fariseus trata a respeito da oposição que eles exerciam contra aquilo que eles consideravam forças transigentes e destrutivas. E que forças eram essas? Por incrível que pareça, a história vai nos contar, Flávio José vai nos dizer, que os fariseus passaram o tempo quase todo lutando contra as doutrinas dos saduceus. Essas eram as forças transigentes e destrutivas destrutivas que os fariseus lutavam. Eles lutavam contra o partido dos saduceus. Porque os saduceus, como eu falei no vídeo anterior, eram totalmente materialistas, não acreditavam em anjos, em demônios, não acreditavam em vida após a morte. E os fariseus entendiam que essas doutrinas que os saduceus pregavam atrapalhavam a comunhão com o povo, atrapalhavam a comunhão do povo de Deus com o próprio Deus. E os fariseus, eles se achavam porta-vozes das massas oprimidas, porque eles vieram das classes trabalhadoras. Então eles queriam defender o povo de doutrinas que, na visão deles, eram doutrinas satânicas, doutrinas que não edificavam a vida espiritual do povo. É por isso que havia esse combate com os saduceus. Como um todo, o farisaísmo pode ser recomendado por um senso de justiça e de elevados valores éticos. Eles eram éticos no que tange a interpretação da lei. Né? O Novo Testamento, contudo, alude ele como hipócritas. Mas todos os fariseus eram hipócritas? Não. Né? Muitos fariseus se converteram. Que fariseus se converteram ao cristianismo? Nicodemos, José de Arimateia, né? Dizem que Gamaliel, a história diz que Gamaliel se tornou cristão. E o fariseu mais conhecido é Paulo.
Paulo era fariseu, mas através da revelação do Cristo ressurreto, ele se tornou cristão. Então nem todos os fariseus eram hipócritas. A gente às vezes gosta de generalizar, até porque o termo fariseus ou fariseu hoje se tornou um termo pejorativo para hipócrita. Mas nem todos os fariseus eram hipócritas. Existiam naquela época mais ou menos 6.000 fariseus, né? E interessante que o grupo não era totalmente homogêneo no que tange a doutrina. Eles divergiam muito, mesmo ali dentro, né? Dentro dos fariseus, tinha fariseu que divergia do outro no que tange a doutrina. Sabe-se que na época de Jesus ali existia duas escolas fortes, rabínicas, que interpretavam a lei. A escola de Shammai e a escola de Hillel. Tanto Shammai e Hillel foram fariseus. Shammai era mais severo no que tange a interpretação da lei. O que é que Shammai dizia? Que se uma mulher não soubesse cozinhar, o homem já poderia separar dela, né? Então ele era bem severo, né, no que tange a interpretação da lei. Já Hillel era mais flexível, né? Hillel era mais flexível. Ele dizia que o homem não poderia separar da sua mulher por qualquer motivo. Só podia separar se fosse por conta de separar de morte ou adultério. Então havia essas divergências entre as doutrinas dos fariseus. Eles não eram totalmente homogêneos no que tange a interpretação da lei. Mas vamos lá. Quais eram as doutrinas dos fariseus? Quais eram as suas doutrinas? Bom, deve-se atentar para um detalhe. Os fariseus, eles se perderam no que tange a interpretação da lei porque eles começaram a dar mais vazão às leis orais. E que leis eram essas? Bom, a Mishnah, né, que trata-se do resumo das tradições judaicas sobre ritualismo, conta que Moisés recebeu a lei escrita, que é aquela lei que a gente tem lá no Pentateuco, os 10 mandamentos e as leis, mas também recebeu uma lei oral, que Moisés passou para Josué, Josué passou aos anciões, os anciões passou aos profetas, e os profetas passaram para os homens da sinagoga. Essas leis orais não foram escritas, né? A lei oral dada por Deus a Moisés sobre o Monte Sinai, ela foi dada por um anjo chamado Metatrone, um anjo criado, segundo a Mishnah, né? Essa lei, ela não foi escrita, como eu falei, ela era passada boca a boca. Então os fariseus se perderam ali. Por isso que Jesus bate contra eles em modo ferrenho, porque eles davam mais vazão, eles davam mais fundamentação, davam mais atenção às leis orais do que mesmo a lei escrita. E outra, eles atrelaram costume às leis orais, né? Por exemplo, no sábado existia mais ou menos 1000 regras no sábado que você não podia fazer. Então isso atrapalhou muito a interpretação da lei. E Jesus bate contra eles por esse motivo. Mas quais eram as suas doutrinas? Eles criam em quê? Bom, eles acreditavam no livre-arbítrio do homem, eles acreditavam na ressurreição do corpo, né? Eles acreditavam na imortalidade da alma, isso tem alguma similaridade com o cristianismo. Eles acreditavam na ressurreição do corpo e eles acreditavam em anjos e demônios. Então veja que tem alguma similaridade com as doutrinas cristãs. Eles também acreditavam que se o homem praticasse a lei, vivesse de acordo com a vontade de Deus, quando ele morresse, ele ia ter uma recompensa. Porém, aqueles que não praticavam a lei, que não serviam a Deus, as pessoas más, iriam ter um castigo eterno. Então você vê que nessa parte tem certo parecer com a doutrina cristã. Bom, em síntese, irmãos, é isso. Os fariseus, eles eram homens que, de início, se levantaram com o movimento reformador, tentando interpretar a lei para o povo, porém, no decorrer do caminho, eles se perderam com as tradições, com as leis orais, e com isso eles pecaram porque não interpretaram a lei escrita de forma correta. No mais é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre fariseus, eu vou indicar 2 livros, não só dos fariseus, mas de algumas seitas do judaísmo. O primeiro livro é o livro Período Interbíblico. Lá vai falar sobre essênios, fariseus, saduceus, escribas, sobre algumas seitas. E também
Antiguidade, de Flávio José. Flávio José vai contar aí a história dos fariseus, dos saduceus. São 2 livros muito bons para quem quer conhecer mais sobre o judaísmo. Valeu, gente!